Eu não tenho nada a alterar. Pronto, então, muito obrigado. Eu vou chamar o primeiro processo da pauta, é a apelação civil de número 0098 587 552013 817 001. É da minha relatoria, sendo partes grupos geradores e Caterpillar. O voto da minha relatoria é no seguinte sentido: nós estamos, eu e o desembargador Cândido, nós estamos dando provimento. Peço licença. Desembargador Alberto, peço licença. Esse feito, eu estou sendo substituído pelo ministro desembargador Haroldo Carneiro Leão, que está presente. Ele está presente? Está. Pelo menos eu vi. Sim, presidente, estou aqui presente. Estou aqui ouvindo o senhor. Muito bem. Então, nós estamos dando provimento, enquanto que o eminente desembargador Rui Patur, ele traz uma divergência no seguinte termo. Deixa eu abrir aqui, desembargador Luiz. Eu e o desembargador Haroldo Carneiro Leão. Haroldo Carneiro Leão. Então, é o seguinte. O desembargador Rui Patur, ele está trazendo um voto divergindo e é no sentido de... Estou abrindo aqui. É só no mérito, negando provimento ao recurso. Exatamente. É porque o voto é bem... Está extenso. Cheio, viu? Então, vai para ele está acompanhando o relator apenas no sentido de rejeitar a preliminar. No mérito, ele está negando provimento e majorando os honorários advocatícios de 50 para 100 mil. Então, esse é o resultado que esse processo vai para a Câmara expandida. Chamo agora o processo número 3 da pauta, que não tem sustentação oral. Processo número 3 da pauta é a apelação civil 0025 838 71 2021 817 2810, diga. Esse é aquele processo que a advogada peticionou para ir para a sessão presencial. Não sei se Vossa Excelência está sabendo. Presencial, ela pediu sustentação? Não, pediu para que fosse feita só em uma sessão presencial. Doutora, a senhora me perdoe, eu não estou entendendo não o que a senhora está dizendo. Eu não sei se é porque está muito próximo do alto-falante. Está me ouvindo agora? Fale bem calmozinho, por favor. Diga. Ela peticionou, se opondo ao plenário virtual, e que o processo fosse julgado somente numa sessão presencial. Ela quer fazer sustentação oral somente no presencial, por videoconferência. Não tem problema. Vamos dar essa oportunidade. Então, eu vou chamar agora o processo que não tem... Qual é esse processo? Qual é? É o 3 da pauta. O 3 da pauta, né? É o que eu acabei de anunciar. Eu vou chamar o processo 10 da pauta, é o agravo de instrumento de número 004874 82 20 19 817 9000, sendo agravante Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Produtos Farmacêuticos e Medicamentos e outros. Esse processo, a unanimidade de votos, foram negado provimento nos termos do voto do relator. Chamo agora o processo de número 11 da pauta, apelação civil 0048 39 07 20 18 8 17 2001, sendo apelante o senhor Antônio de Paula da Costa Pereira contra Adrovaldo Pereira Luna. A unanimidade de votos foram negado provimento nos termos do voto do relator. Processo de número 14 da pauta é a apelação civil 0085145 22 20 13 817 001, Manassés Joventino dos Santos contra
Elson, Souto e Companhia Limitada. A unanimidade de voto foram rejeitados os embargos nos termos do voto do relator. Processo de número 15 da pauta é na apelação civil, os embargos, de número 002, 0042, 78, 20, 07, 817, 001, Expresso Vera Cruz e outros contra Elson José Francisco. A unanimidade de voto foram acolhidos parcialmente os embargos dos termos do voto do relator. Processo de número 20 da pauta é a apelação civil nos embargos de declaração. Alguns embargos de declaração na apelação civil de número 00, 60, 6, 64, 33, 20, 18, 8, 17, 2001. Causas supervenientes. Esse tem divergência. Leda Cardoso Lucena e outros. E Itaú. Esse é desembargador Estênio. Esse é do desembargador Estênio de Coelho. Muito bem. Já foi retirado da pauta. Exatamente. Processo 22 da pauta é também os embargos de declaração na apelação civil 0014, 14, 62, 20, 19, 8, 17, 33, 50, Nacional Empreendimentos e Investimento Limitada, ME, contra Caio César de Andrade Rodrigues da Silva. A unanimidade de votos foram rejeitados nos termos do voto do relator. Processo de número 23 da pauta é também embargos de declaração na apelação civil de número 0061, 773, 43, 20, 22, 817, 2001, Antônio José da Silva e outros, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e outros. A unanimidade de votos foram acolhidos os embargos nos termos do voto do relator. Processo de número 25 da pauta é a relatoria do desembargador Rui Patu. São os embargos de declaração na apelação civil 001758, 50, 20, 18, 8, 17, 2001, JFS, Participações Limitadas e outros, contra Eric Flávio do Nascimento, Rolim e outros. A unanimidade de voto foram rejeitados os embargos nos termos do voto do relator. Processo 26 da pauta é a relatoria do desembargador. Tem divergência. Rui Patu, ele não votou ainda. Ele votou agora, desembargador Rui? Um momento. Esse processo eu acho que tem divergência. Deixa eu dar uma olhada. O 26 da pauta. É o 26. Isso. Tem divergência parcial. Certo. Então, Vossa Excelência, são embargos, não é isso? Isso. Ele tem mérito. O relator é desembargador Cândido. Desembargador Cândido tem mérito. E está rejeitando os embargos. A proclamação do resultado é por maioria de votos, os embargos foram rejeitados e você está acompanhando o voto da relatoria. Eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. E o desembargador Rui está divergindo, não é? Então, se não tem mérito, vamos anunciar. Vossa Excelência pode anunciar o resultado. O processo foi apregoado pelo eminente desembargador presidente, proclamando o resultado, declara que, por maioria de votos, embargos foram rejeitados, de acordo com o voto do relator, foi acompanhado pelo eminente desembargador Alberto Nogueira Virgínia. O processo de número 18 da pauta, faltava o voto do desembargador Rui, mas ele agora já votou. Não é isso, desembargador Rui? O 18 da pauta. Já votou. É o 18, eu estou vendo. Eu estou vendo aqui. Desembargador presidente, o 18 da pauta é a relatoria do desembargador Rui, constam os 3 votos rejeitando os embargos. Exatamente. Isso. Pode anunciar. Pode anunciar. É unanimidade de votos, rejeitaram-se os embargos de declaração. Pronto. O processo de número 17 da pauta, eu estou pedindo, desembargador Rui, venha a Vossa Excelência, estou pedindo vista. Ok. Ótimo. Estou pedindo vista. Agora, o processo 19 da pauta
Doutora Ana, foi pedido sustentação oral, não foi isso? O 19? Pronto. Então, vou voltar agora à pauta com sustentação oral. Eu chamo o processo de número 2 da pauta, o desembargador Stênio não está presente. Então, eu chamo o 4 da pauta, da relatoria do eminente desembargador Rui Pato Júnior, que é o processo apelação civil de número 0034 609 74 2020 817 2001, Casa do Estudante do Nordeste, Neoenergia Pernambuco, Energia de Pernambuco. O doutor José Albuquerque, advogado do apelante, pede sustentação oral. Ele está presente. Doutor José Albuquerque, o Fly Albuquerque, não está presente. Passa a palavra ao desembargador Rui Patu para anunciar. Não é doutor Edson, não, Soares de Oliveira Júnior. Aqui me consta doutor Edson Soares, pela apelante. Na lista que ela me mandou, é doutor José... Doutora Ana, por favor. Albuquerque. Doutor, era do 2, desembargador Rui. Do 4 é doutor José. Pois não. Vou anunciar, então. O doutor Edson é o 2. Isso. Vou anunciar, então. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de apelação civil, mantendo incólume a referida sentença exarada pelo juiz Acor. Muito obrigado. Senhor presidente, é Haroldo Carneiro Leão. Eu só tinha participação, acredito, no primeiro processo. Eu gostaria de saber do senhor se eu posso ser dispensado da sessão. Não tem mais processo de Vossa Excelência. Só tinha um processo. Só tinha um. Pronto, está tranquilo. Fique à vontade. Obrigado. Fique à vontade, desembargador Haroldo. Obrigado, doutor. Obrigado, desembargador Cândido, desembargador Rui. Um abraço. Doutora Ana. Processo com pedido de sustentação. Desembargador Alberto, esse 2 é da relatoria do desembargador Stênio. Eu sei. Eu vi aqui. Eu apenas anunciei. Eu voto porque eu anunciei porque tem pedido de sustentação oral, aí certo. Ele não está presente. O 9 também é a apelação civil de número. Então ele não pode ser, ele não foi o julgamento. Esse é dele. Então fica cancelado, né? Stênio. Fica cancelado, então, o 2. Ele não está presente. Do Bardô Stênio. Também. O 2 e o 9 ficam adiados, não é isso? Exatamente, adiados. Pronto, muito obrigado. O 2 e o 9 ficam adiados. Agora eu vou chamar um processo de número 12 da pauta da minha relatoria com sustentação oral. Apelação civil de número 0087 18 15 20 21 817 28 10. Grande Frio Comércio e Serviços Limitada e EPP, condomínio do edifício Henrique e outros. Quem está pedindo aqui para fazer sustentação oral pela parte apelante é doutor Rafael Alcântara. Ele está presente, doutor Rafael? Boa tarde. Boa tarde. Identifique-se, por favor, para efeito de taquigrafia, a OAB, o nome de Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem 15 minutos. Quer que leia o relatório? Não, dispensa a leitura do relatório. Pronto, então, agradeço e... Desembargador Alberto. Presidente Alberto, peço licença, mas esse feito, a pretensão do advogado está sendo acolhida, Vossa Excelência está sendo acompanhado pela turma para dar provimento ao recurso, não é isso? Exatamente. O advogado está pedindo para sustentar em nome do apelante, salvo engano. Exatamente, nós estamos, por unanimidade, dando provimento. Aí pretende fazer sustentação oral? Vossa Excelência, só um esclarecimento. Nesses autos, existe também um pedido, com base na teoria da causa madura, para acolhimento da pretensão meritória.
trazida ao crivo de Vossas Excelências. Esse pleito também está sendo acolhida nas razões da apelação ou apenas a questão processual vinculada à correção do valor da causa? Eu vou ler para o senhor ver se o senhor se confere. À luz de todas as considerações, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença hostilizada, devendo os autos retornar ao juiz de origem para regulamento e processamento do feito. Não, ok. Isso foi a unanimidade dos demais. Está resolvido? Está resolvido. Então, muito obrigado. Já está anunciado o resultado. Eu chamo agora o processo de número 13 da pauta, que é da minha relatoria também. Quem está pedindo aqui é pela Norasa Refrigerantes, é o doutor Moacir Ferreira dos Santos. É a apelação civil de número 0029622021-817-2001, Leonardo Francisco da Silva e outros, e Coca-Cola Indústria Limitada. Está presente o advogado, doutor Moacir Ferreira dos Santos? Não está? Então, eu vou anunciar o resultado. A unanimidade de votos foram negados provimento nos termos do voto do relator. Processo 16 da pauta é da relatoria do eminente desembargador Rui Patur. É a apelação civil de número 001007897201881173130, Associação Karatê de Petrolina e o Banco do Nordeste do Brasil. Quem está pedindo para fazer sustentação oral pela parte apelante é o doutor Ricardo Carvalho dos Santos. Está presente? Sim, senhor. Está presente, doutor? Sim. Identifique-se, por favor. Ricardo Carvalho o nome completo para efeito de taquigrafia, a necessidade da leitura do relatório. Não, posso pensar. Ricardo Carvalho Lubarino dos Santos, o ABPE 370A, representando a apelante apelado ASCAP. Presidente Alberto, peço licença. Esse efeito 16 está na mesma situação de que a pretensão do advogado que deseja sustentar está sendo acolhida pela turma. A turma está, por unanimidade de voto, dando provimento ao recurso. Exatamente. O desembargador Rui Trezena. Talvez obrigado. O advogado possa o doutor Lubarino representa quem, doutor Lubarino? ASCAP. ASCAP é a associação, é? Isso. De Karatê? Isso. No caso, não. Acho que o senhor vai ter que fazer, porque eu estou dando provimento da apelação principal. E negando conhecimento ao recurso adesivo interposto pela Associação Karatê Petrolina. Ok. Posso iniciar a sustentação? Na lista que foi encaminhada, consta que seria ele, doutor Ricardo, advogado da parte apelante. Mas, no caso, ele era advogado da parte apelada. Mas é da outra apelante. Isso. Então, são dois apelantes. São duas apelações. Não é? Duas apelações. São duas apelações. Bom, ainda pretende falar, doutor? Sim, senhor. Pretende? Então, identifique, por favor, o seu nome, sua OAB. Dispensa a leitura do relatório. Sim, senhor. Então, identifique-se. Tem 15 minutos. Ricardo Carvalho Lubarino dos Santos, OABPE 370A, representando a Associação ASCAP. O juiz de piso suspendeu o processo a requerimento do apelante Banco do Nordeste do Brasil. Após o período de suspensão, o juiz de piso ele entendeu que iniciava-se o prazo prescricional intercorrente com base no incidente de ação de incompetência 1 STJ, e dizia que a mera
o prazo final de suspensão implicaria imediatamente na ocorrência do prazo de prescrição intercorrente. O banco recorre, alegando que deveria ter sido intimado para se manifestar sobre essa questão. Ocorre que há uma discussão preliminar por parte da ASCAP, que é referente ao fato de que o banco não ataca o mérito da questão em relação à sentença no que diz respeito à aplicação da decisão que resulta em precedente obrigatório, que é a IAC 1 STJ. Então, a princípio, já se arguiu por parte do recorrente, ASCAP, a violação ao princípio da dialeticidade. O banco alega que teria direito a ser intimado para dizer se seria o caso ou não de início da questão prescricional. Entretanto, o banco não ataca a decisão no que diz respeito ao fato de que a decisão ela está lastreada na IAC 1 do STJ. Então, é nesse sentido que a preliminar é de não conhecimento do recurso interposto pelo banco. No que diz respeito ao mérito, está bem claro que o próprio banco pediu a suspensão do processo e que, a partir daí, iniciava-se a prescrição e a reclamada só veio ser intimada anos após, quase uma década, ela só veio ser citada quase uma década após o ajuizamento da ação, quando já prescrita a pretensão do banco há diversos anos. E, nesse sentido, é que, tendo sido a sentença lastreada no IAC 1 STJ e não havendo o banco apresentado nenhuma impugnação onde promovesse um distinguish necessário para a não aplicação do precedente, é que pleiteamos pela manutenção da sentença de primeiro grau. Obrigado. Agradeço. Doutora Ana, a outra parte, representando o banco, pediu também para sustentação oral? Está presente? Não, presidente. Não estando presente, eu devolvo a palavra ao eminente desembargador Rui Patu. Pois não, presidente. Pode fazer um resumo, desembargador, que eu já acompanhei. Vou fazer o resumo. O desembargador Cândido ainda mantém o voto dele? Acompanha a relatoria. Pronto, eu também estou acompanhando, desembargador Rui. Pode eu vou fazer ler a ementa e... Isso. Por favor. O cinge a controvérsia em saber se o procedimento para a proclamação da prescrição intercorrente foi devidamente observado pelo juiz de origem, ou se a delonga observada nos autos se deveu à morosidade do judiciário. E 2, se foi observada a sentença recorrida, a correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios comerciais. No que diz respeito à prescrição intercorrente, os autos demonstram que a execução do título judicial foi proposta em 12 de 12 de 2001. Em 14 de 4 de 2002, o exequente requeriu a suspensão do feito por 90 dias para tentativa de concluir o processo de renegociação da dívida, o que foi deferido em 2024, em 2002, ainda em abril, e apenas em 14 de 9 de 2007, o exequente pediu a renovação do expediente do mandato de citação em penhora por entender que os atos até então praticados com essa finalidade se revelam nulos. Isso está devidamente comprovado nos IDs. Na sentença, o juiz de origem entendeu que o período de estagnação processual se deveu à negligência do exequente. Então, o juiz teve esse entendimento. Como visto, os fatos ocorreram entre os anos 2002 e 2007. À época, vigia o CPC de 73, que não regulava o Instituto da Prescrição Intercorrente,
papel que coube à jurisprudência fazer, e assim o STJ firmou a tese vinculada ao julgamento do IAC número 1. Então, o IAC número 1 é bem claro com relação a essa aplicabilidade no tempo. E percebemos que, para a formação desse entendimento, o STJ aplicou, por analogia, o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e assinou 2 possíveis termos iniciais para o início do transcurso da prestação intercorrente em ordens preferenciais. Primeiro, após o transcurso do prazo de suspensão do processo pelo magistrado. 2, não havendo prazo fixado para a suspensão, o período de 1 ano. Ocorre que, de acordo com o caput dispositivo sobre o comento, a suspensão do processo executivo, com aptidão para deflagrar o procedimento da prestação intercorrente, ocorreria por apenas 2 razões, quais sejam a não localização do devedor ou de bens suscetíveis de penhora, consoante se verifica do artigo 40. No caso dos autos, como visto, a suspensão que fundamentou o início da prestação intercorrente, de acordo com o juiz sentenciante, foi requerida pelo próprio exequente para viabilizar a renegociação da dívida executada, o que se viu mais tarde, que foi uma tentativa infrutífera. Não se afigurou, portanto, a hipótese de incidência do artigo 40, caput da Lei de Execuções Fiscais. Consequentemente, sem que tenha sido suspenso o processo, nos termos do citado texto legal, não há de se falar início da fluência da prestação intercorrente. Além disso, a citação, indubitavelmente, aconteceu, tanto que este recurso foi interposto nos autos de embargo à execução, e foram encontrados bens penhoráveis, como se observa dos autos da penhora, que só não foi levado a efeito pelo juiz em razão de o banco, em claro exercício de boa-fé objetiva, haver apontado sua nulidade. Por tudo isso, minha conclusão é de que, no momento em que prolataram a sentença dos autos, não apresentava o contexto indicativo da ocorrência da prestação intercorrente, motivo pelo qual a prejudicial de mérito citada nos embargos à execução deve ser rejeitada. Diante disso, meu voto é no sentido de dar provimento à apelação principal para afastar a ocorrência da prestação intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem, para que o trâmite processual executivo tenha regular prosseguimento, com análise das demais matérias suscitadas nos embargos à execução e que, se for o caso, com a adoção das medidas executivas permitidas em lei. Por via de consequência, não conheço do recurso adesivo interposto pela Associação Karatê de Petrolina, em razão de ter se tornado prejudicado. Então, deixe de aplicar o artigo 85, parágrafo 1º, em razão do provimento do recurso. É como voto. Muito bem. Anunciado o resultado. Obrigado. Senador Cândido, continua. Eu também. Eu acompanho a relatoria, presidente. Eu também. Eu chamo agora o processo 19 da pauta, da relatoria dos Barrador Cândido Saraiva. É a apelação civil de número. Aliás, é o agravo de instrumento de número 00 11 14 18 20 25 8 17 9000, senhora Maria das Graças da Silva Freire e outros, e a Fundação de Economiários Federais, FUNCEF. Quem pediu foi a doutora Renata dos Santos, pela parte apelada. Barrador Cândido, Vossa Excelência, explique à doutora Renata se ela dispensa a leitura porque ela está sendo beneficiada pela parte apelada. Um pedido de citação oral também pela advogada da parte apelante, doutora Marina Oliveira. Eu peço desculpa porque na minha lista não está. Então, eu não posso dispensar. A palavra, doutora Renata. Doutora Renata, não, doutora, pela parte apelante, né? Marina Pedrosa Oliveira. Pronto, está presente, doutora Marina? Sim, estou presente. Pronto, então, por favor, identifique-se. OAB, número e o nome, a parte que representa, para efeito de taquigrafia. Dispensa a leitura do relatório. Gostaria de ouvir a leitura do relatório, desembargador, por gentileza. Eu não entendi. Gostaria de ouvir a leitura do relatório, por gentileza.
Quem está falando é a doutora Ana Maria? Não, doutora Marina. Doutora Marina, identifique-se, por favor, a parte que representa. A senhora está pela parte agravante? Sua Perfeito, OAB. Marina. E estou perguntando, a senhora dispensa a leitura do relatório? Marina Pedrosa de Oliveira Leite de Lima, OAB 55206. Gostaria de dispensar a leitura do relatório. Tem 15 minutos. Tem 15 minutos. Pode fazer sua sustentação, por favor. Obrigada. Relator, doutores desembargadores, colegas advogados, boa tarde. Como foi dito, estou aqui representando a parte agravante, Maria das Graças e os demais. E a questão aqui trazida é bastante simples. Trata-se na origem de um cumprimento de sentença que há mais de 2 décadas a parte agravada, a FUNCEF, ela vem descumprindo uma obrigação de fazer que foi homologada judicialmente por meio de acordo. Então, o presente agravo de instrumento, ele versa sobre uma decisão que foi proferida pelo juiz do acordo, que entendemos, com todas as vênias devidas, que, induzido a erro, ele retirou a aplicação da multa diária até o período 3 de agosto de 2024, entendendo que a FUNCEF estava tentando realmente cumprir a obrigação de fazer. A decisão agravada, ela fundamentou-se nessa suposição de que a FUNCEF realmente estaria tomando providências para cumprir essa obrigação, mas, Vossas Excelências, há mais de 20 anos, a FUNCEF ela se furta a realmente cumprir a outorga das escrituras públicas definitivas aos agravantes, que é justamente a obrigação de fazer, que fala. Então, a FUNCEF ela alega reiteradamente, através de diversas manifestações, através de diversos recursos que já foram apresentados, inclusive para esta douta relatoria, que existem entraves administrativos e jogando essa culpa para terceiros, inclusive para os próprios agravantes, que não têm responsabilidade sobre essa demora nessa outorga dessas escrituras públicas. Inclusive, o agravo de instrumento anteriormente interposto, que foi da relatoria do desembargador Cândido, nesse agravo de instrumento foi reconhecida a reiterada displicência da FUNCEF em relação ao cumprimento dessa obrigação de fazer. Foi reconhecida a má-fé, foi reconhecida essa conduta desrespeitosa e contrária ao princípio da cooperação. Então, Excelências, nós acreditamos que essa suspensão dessa multa diária, ela acaba por premiar o inadimplemento e fragilizar a autoridade das decisões judiciais. Porque sem essa sanção, abre-se espaço para perpetuação do descumprimento, o que inviabilizaria a efetividade do processo. Então, o que nós pedimos dos desembargadores é que seja mantida a multa diária até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer pela FUNCEF, que seria a outorga das escrituras públicas, e não afastá-la após o período de 3 de agosto de 2024. Então, nós gostaríamos que a multa fosse mantida até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Essas são minhas breves considerações. Agradeço imensamente a Vossas Excelências. Passo a palavra agora à doutora Renata. Identifique-se. Para efeito de taquigrafia, a parte que representa a OAB tem 15 minutos. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor relator, doutora colega, doutora Marina. Dispensa a leitura do relatório. Dispensa a leitura do relatório. Dispenso, Excelência. Obrigado. Agradeço. Eu sou Renata Molo dos Santos, OAB São Paulo 179369, OAB Pernambuco 63852, e falo em nome da gravada Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF. A FUNCEF, Excelências, é uma fundação sem fins lucrativos que tem como objetivo a arrecadação de contribuições, pagamento de benefícios de complementação de aposentadoria, de complementação de pensão por morte, dentre outros, aos ex-empregados da Caixa Econômica Federal. Essa preliminar é importante para que Vossas Excelências possam compreender a exata extensão da sua atuação nesses autos, que demonstra que não tem o menor interesse em protelar o feito, mas, ao contrário, é a maior interessada na solução efetiva desse cumprimento de sentença, que é o processo de origem. A ação originária, Excelências, remonta ao ano de 2004
e o feito, como dito, encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Na época dos fatos, pretendia a FUNCEF regularizar a situação dos agravantes enquanto posseiros de parte de um terreno que viria a ser ocupado pela agravada FUNCEF com a construção de um complexo hoteleiro na cidade de Cabo Santo Agostinho. Para a solução dessa disputa, a agravada FUNCEF ofereceu um outro imóvel em permuta aos agravantes, e dessa avença decorreram diversas obrigações para todas as partes, não só para a FUNCEF. Recordando que esse acordo foi formalizado no ano de 1997. Ocorre, excelências, que a efetiva transferência da propriedade desses imóveis aos agravantes depende de cumprimento de condições impostas por terceiros, não podendo ser cumprida de forma imediata pela Fundação. Essencialmente, pela Secretaria do Patrimônio da União, que é responsável pelo laudêmio dessas terras, e pelo cartório de registro de imóveis, que tem que fazer o desmembramento da área e a escritura de instituição de um condomínio, porque foi isso que foi combinado entre as partes no ano de 1997. Essa escritura até hoje não foi lavrada pelo cartório por inércia dos próprios agravantes e não por parte da FUNCEF. Muito embora, e aqui com todo o acatamento, a colega que sustentou anteriormente a mim, a alegação de desídia por parte da FUNCEF, essa alegação não é verdadeira, tanto que esse cumprimento de sentença ficou parado por mais de 10 anos, sem qualquer impulso por parte dos agravantes, visando multiplicar essa multa multimilionária que eles pretendem receber da Fundação. Fato é, excelências, que as obrigações assumidas pela FUNCEF não foram totalmente adimplidas, não por sua culpa, mas por responsabilidade de terceiros. A multa imposta pelo juízo de piso foi afastada pela decisão ora agravada na medida em que a FUNCEF agravada comprovou nos autos principais que não deu causa ao atraso no cumprimento da obrigação. Não há qualquer induzimento a erro no juízo de origem por parte da agravada. O que buscam os agravantes nesse recurso de agravo de instrumento é a revisão incabida dessa decisão, buscando nitidamente enriquecer-se de forma ilícita, na verdade, na medida em que a perfectibilização da propriedade ou a ausência dela não lhes causou nenhum prejuízo. Ao menos não há qualquer prova nesse sentido nos autos. Tanto assim como dito que esse cumprimento de sentença ficou parado por mais de 10 anos. Então, excelências, nesse contexto, pugna a FUNCEF pelo improvimento do agravo, pela manutenção in totum da decisão agravada. E agradeço mais uma vez pela palavra. Obrigado. Devolvo a palavra ao eminente desembargador Cândido Saraiva. Dizer a Sua Excelência que eu estou acompanhando o voto do embargador Cândido, embargador Rui. Eu também. Obrigado, presidente. Eu desejo agradecer as sustentações das advogadas Marina Oliveira e doutora Renata dos Santos. O voto foi lançado, a turma está me acompanhando e apenas em função do julgamento que está sendo realizado nesse momento, com sustentação oral, eu vou me permitir fazer uma pequena digressão, que se trata, como visto, de um agravo de instrumento que foi interposto contra uma decisão que suspendeu a incidência de uma multa diária fixada a partir de 3 de agosto de 2022, cumprimento de sentença de uma obrigação de fazer que era consistente na outorga de escrituras públicas definitivas em favor das agravantes, em razão de diligências realizadas pela FUNCEF junto à Secretaria do Patrimônio da União. A questão em discussão, então, consiste em saber se a suspensão da multa diária foi devida, considerando que a FUNCEF não teria comprovado o cumprimento integral da obrigação de transferir os imóveis. Os agravantes alegam que a medida coercitiva da multa diária deve ser mantida para compelir o cumprimento da sentença. Efetivamente, pela leitura dos autos, eu entendo que a FUNCEF apresentou documentos que comprovam diligências junto à Secretaria do Patrimônio da União, incluindo um protocolo administrativo e algumas trocas de e-mails solicitando providências administrativas. Assim, embora a obrigação não tenha sido completamente cumprida,
a executada demonstrou esforços concretos para regularizar os imóveis. A suspensão da multa é válida, pois não se justifica a penalidade adicional após a adoção de medidas significativas para o cumprimento da sentença. Meu voto, pois, é improvendo o recurso, mantendo a decisão agravada. Com esta conclusão, eminente colega, que parece que estou sendo acompanhado pela turma, a decisão seria por unanimidade de votos. Mas eu acho que é válida a observação de que, não consta da parte dispositiva, mas a FUNCEF tem essa obrigação. Ela mandou, apresentou, fez requerimentos, mas perdura a obrigação da FUNCEF de regularizar para permitir o imóvel, para permitir a sua transferência. Se eventualmente essas medidas não forem cumpridas, a questão ficará no futuro em aberto e essa multa poderá vir a ser, digamos, demandada por iniciativa daqueles que seriam dela beneficiados. Meu voto, pois, é negando provimento ao grave instrumento. Muito bem. Obrigado, desembargador Cândido. A unanimidade de voto, eu preenchemos do voto do relator. Eu chamo agora o processo de número 24 da pauta, da relatoria do eminente desembargador Rui Patu. Tem um pedido pela parte apelante, doutor Ricardo Carvalho dos Santos, pedido de sustentação oral, a apelação civil de número 24 da pauta, 0024 54 71 2004 817 1130, sendo apelante Érica da Silva Oliveira contra Humberto Polegato e outros, da relatoria do eminente desembargador Rui Patu. Por favor, o doutor Ricardo Carvalho dos Santos está presente? Doutor Ricardo Carvalho está presente? Devolvo a palavra ao desembargador Rui Patu para anunciar o julgamento. Eu acompanhei Vossa Excelência, desembargador Cândido também. Está sem som. Desembargador Rui, está sem som. Sem som. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Eu indago se tem algo, desembargador Rui, desembargador Cândido. Eu estou acompanhando a relatoria, presidente, negando provimento ao recurso. Eu também. Eu digo, tem algo a falar? Não. Eu posso encerrar a sessão? Não, presidente, eu apenas... Já, presidente, eu acho que... Não tem mais processo, não, doutora? O feito 21. O 21 foi julgado. Eu também fiquei na dúvida. O 21? Sim. O 21. Não. O 21. Ele realmente é a apelação civil 007333103622022-817-2001, sendo partes Rosalina Ribeiro contra Transportes Aéreo. Esse processo é da relatoria do desembargador Cândido Saraiva e foi acompanhado por minha pessoa. O desembargador Rui apresentou divergência. Então, na minha visão, esse processo vai para a Câmara expandida. Não, é um embargo, presidente. Eu, na realidade, como se trata de um embargo, eu não entendi, eu peço até ver, a divergência do eminente relator, desembargador Rui, porque a conclusão dele, salvo engano, é a mesma que a nossa. Exatamente. Relator, é uma pequena... eu posso esclarecer, desembargador. A divergência na questão é a seguinte, vou esclarecer. Só um momento. Que Vossa Excelência diz, ademais, a decisão embargada, em verdade, implicou na diminuição de verba honorária, o que, inegavelmente, prejudica a situação da parte embargante, em manifesta afronta à proibição de
reformatio impégio, ainda que de forma involuntária. Diante do exposto, voto no sentido de acolher o seguinte, parcialmente os embargos de declaração apenas para reconhecer o erro material, afastar a majoração promovida no acórdão embargado e restabelecer os honorários advocatícios no valor fixado na sentença, qual seja R$1.000, sem qualquer alteração ou acréscimo. Eu foi o voto divergente do desembargador Rui. E meu voto, como relator, é nessa linha, entendendo que o valor que deve ser... Na verdade, desembargador Cândido, R$1.000, que foi fixado na sentença. Então, eu estou acolhendo os embargos. Exatamente. Veja, desembargador Cândido, os honorários na sentença foi R$1.000. E eu estou acolhendo os embargos. Considerando o grau tal... O acórdão recorrido, ao negar provimento à apelação da autora, procedeu à majoração da verba honorária, aplicando o percentual de 15%. Sem interrompê-lo, peço licença para interrompê-lo, mas nós estamos julgando os embargos e eu estou acolhendo os embargos. É tanto, desembargador, que Vossa Excelência diz a majoração realizada por esta Câmara foi de 15% sobre o valor da condenação. E a embargante... Sim, restabelecendo, no caso, os honorários da sentença, não é isso? Então pronto, estamos de acordo. Então, Vossa Excelência lançou o voto divergente, mas concluiu exatamente igual ao meu voto. Exatamente, presidente. Aliás, desembargador Cândido, eu estou vendo aqui a conclusão. Eu tenho a impressão que a questão foi na fundamentação, certo? Mas que dá no mesmo, eu estou retirando, então, a divergência. Muito bem. Então, está resolvido. Então, desembargador Cândido, pode anunciar. Pode anunciar. Com a retificação que foi anunciada pelo eminente desembargador Rui Trezena, não há divergência, proclama o resultado declarando que, por unanimidade de votos, os embargos foram acolhidos para sanar o erro material, de modo que a majoração dos honorários seja calculada corretamente com base no valor de R$1.000, conforme fora fixado na sentença, tudo de acordo com o voto da relatoria. Está concluído o julgamento, presidente. Devolvo-lhe a palavra. Esse processo número 5 da pauta é o agravo de instrumento 003118 0920 17817 9000 Sul América Companhia Nacional de Seguro contra João Batista de Freitas e outros. Esse processo, eu estou vendo aqui a divergência traçada pelo desembargador Rui e eu digo em linhas gerais, não merece prosperar e resignação da parte apelante, porque inexiste qualquer vício. E digo que, analisando os autos, verifique que a decisão embargada não apresenta vício possível de correção. Então, são os embargos, por maioria de voto, foram rejeitados os embargos nos termos do voto do desembargador relator e do desembargador Cândido Saraiva, enquanto que o desembargador Rui Patu estava divergindo. Qual é o outro? É o 7, doutora Ana? Sim, presidente. Hein? O 6 e o 7 estão na mesma situação. O 6 e o 7, o 6 e o 7. Na mesma circunstância. Estou acompanhando a relatoria. A situação é a mesma, também de embargos, e por maioria de votos foram rejeitados os embargos de número 6 da pauta, com agravo de instrumento 008272 0820 17 817 9000. O relator, juntamente com o desembargador Cândido, estão rejeitando os embargos, enquanto que o desembargador Rui vota divergente. O processo número 7 da pauta é também embargos, mesma situação, no agravo de instrumento 00428 70 20 18 817 9000, Tadil Companhia de Seguros, contra João Batista de Freitas e outros, por maioria de voto, foram rejeitados os embargos nos termos do voto do relator. Eu acredito que nós terminamos, Rui. Desembargador Cândido. Acredito que sim. Acho que resolvemos a pauta. Mas olha... Excelência, vamos ver aí com a doutora Ana. Gastamos 1 hora. O doutor Carlos Eduardo. O doutor Carlos Eduardo, que é o quê, doutor Carlos? Excelência, tipo de sustentação oral no processo 9 da pauta.
É o quê? Eu não ouvi. Processo 9 da pauta, na apelação 9 da pauta. Eu fiz o pedido de sustentação. 9 da pauta, a relatoria do desembargador Estênio Neiva, que está desembargador Estênio. Certo. Não vai ser julgado hoje, então. É da relatoria do desembargador Estênio. É o processo de número 2 da pauta e o 9. Ele não está... O desembargador Estênio, me lembrei agora, ele passou um telefonema para o meu gabinete, dizendo que esse processo, o 2 e o 9, doutora Ana, ele julgará no dia 6 de junho, 6/6. Eu vi agora no Zap. Então, eminentes desembargadores, Canto Saraiva, desembargador Rui Pato Júnior, não há processo mais em condições de julgamento. Está encerrada a sessão. Um abraço para todos. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde a todos. Até a próxima.